Continuamos com o nosso estudo no Evangelho de João, prosseguimos no capítulo 8 e hoje a gente inicia no versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha como é interessante. Jesus fala para aqueles que creem nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês acreditam nas minhas palavras, se vocês seguem aquilo que eu digo, vocês são de verdade meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? É o próprio Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a própria verdade. A partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo é conhecer a verdade. Nós nos libertamos. E nos libertamos de quê? Jesus fala aqui embaixo. Eles responderam: Somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus mostra qual é a verdade que liberta. Por que Jesus liberta? Quem crê em Jesus Cristo, quem conhece a verdade, por que se liberta? Se liberta do pecado. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não conhecem a verdade, permanecerão no pecado e morrerão no pecado. Entendem? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, Jesus, se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendências de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Então ele fala: eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas a minha palavra não está dentro do coração de vocês porque vocês estão contra mim. Eu falo essas coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Olha como é importante aqui. Eles se dizem filhos de Abraão, mas eles não cumprem com aquilo que Abraão trouxe, entendem? Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso e ele se coloca acima de Abraão. Eu estou falando aqui a verdade que ouvi do Pai. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso, ele se coloca acima de Abraão. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E aí ele coloca aqui: se o pai de vocês é Abraão, eu estou acima dele. Eu estou acima dele. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Aí agora eles falam: não, mas o nosso pai é Deus. E Jesus disse, né? Porque aqui eles estão falando que eles são filhos de Abraão, mas Jesus se coloca acima de Abraão. Ele fala: eu sou maior do que Abraão. Vocês dizerem que vocês são filhos de Abraão, isso para mim não importa, porque vocês são filhos de Abraão e estão me perseguindo, então tem alguma coisa errada. E aí eles tentam consertar: não, a gente é filho de Deus. Aí Jesus vai falar assim: não, 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 não é não. Olha só o que Jesus fala: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Aí ele novamente fala: se vocês realmente fossem filhos de Deus, vocês me reconheceriam. Mas vocês não me reconhecem, porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Olha como é forte isso. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, filhos de Deus? Não. Vocês são filhos do diabo. Estão querendo satisfazer os desejos do diabo, que é o que? Tentar matar Jesus Cristo. Olha como é interessante. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aí aqui Jesus dá, né, uma lição em todos eles. Vocês aqui estão dizendo que são filhos de Abraão, vocês estão dizendo aqui que vocês são filhos de Deus. Mentira, vocês são filhos do diabo. O diabo que é o pai da mentira. Vocês servem a Satanás porque vocês são pecadores e continuam fazendo as obras de Satanás aqui porque vocês querem me matar. Olha como é forte aqui. Olha como é forte essa mensagem. Não é isso? E aí, naturalmente, é que aqui muitos, mais e mais foram se revoltando com Jesus Cristo. Concordam comigo? Até com essa escovada que Jesus deu em todos eles. Então, que a gente possa entender que passou já da hora da gente aceitar o pecado na nossa vida. Passou da hora. Porque se a gente aceita ainda o pecado na nossa vida, a gente está mostrando aqui que nós, como esses judeus, somos filhos do diabo. De novo, não estou dizendo, várias vezes eu trago isso, não estou dizendo que você não pode pecar nunca mais. Não estou dizendo isso. O que importa para Jesus é o teu coração. Você pode pecar desde que exista um arrependimento, desde que você busque combater de todo o teu coração esse pecado. Entendem? Para Jesus, muito mais vale a pena aquela pessoa que vai morrer num pecado, mas dentro do coração dela, ela tentando modificar, ela se arrependendo e tentando modificar pelo Cristo, entendem? Para ele vale muito mais do que aquele que diz que não tem pecado. Daquele que não diz que não tem pecado, mas de verdade não crê em Jesus Cristo. Entendem? Isso que talvez seja o mais importante dessa mensagem de hoje. Para que a gente não aceite mais o pecado na nossa vida. O pecado não pode ser algo que é rotineiro. Não. Se nós pecamos, nós precisamos olhar e pensar, se eu estou pecando, eu estou mostrando que eu sou filho do diabo e não filho de Deus. Entende? Olha o quanto forte é isso. Então que a gente possa, hoje, ter um compromisso com Jesus, porque Ele nos deu a vida para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte pelos nossos pecados. Ele deu a vida dele para nos salvar. Mas de nada adianta se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Se nós não modificarmos a nossa vida e passarmos a servir ao nosso Pai, que é Deus, na figura de Jesus Cristo, aqui na terra. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.